internautas da Trends Ceará e do blog do Edson Silva. Nesse instante, nós estamos iniciando uma conversa com os doutores Hamilton Sobreira, ele é consultor jurídico da FEComércio, e também com o doutor Fernando Falcão, ele é professor e advogado tributarista. Nós vamos conversar com os dois ilustres participantes sobre a importância do ICMS no controle fiscal. O ICMS, eu primeiro vou me apresentar, sou Edson Silva, tenho uma alegria imensa de estar mediando esse encontro destas duas ilustres personalidades e começo dizendo que para os nossos internautas, que o ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias, ele tem mais coisas, serviços e outras coisas, mas é mais conhecido realmente como o ICMS, é o principal imposto arrecadado pelo Estado. A arrecadação é direta pelo Estado do Ceará. O Estado, ou todos os outros estados, cada estado tem realmente a sua arrecadação própria, que é o imposto, que é o ICMS. Eles têm exatamente outras arrecadações, mas esta é realmente a principal. E da arrecadação do ICMS, uma parte dela é distribuída com os municípios dos respectivos estados. Também é uma das principais fontes de rendas dos municípios, aliadas ao Fundo de Participação dos Municípios. Dito isto, eu cheguei no meu limite, passo então a palavra para os nossos ilustres debatedores, iniciando com o doutor Hamilton Sobreira. Olá, tudo bem? É muito bom estar com você, Edson Silva. É uma satisfação enorme a gente estar aqui, de certa forma, representando todos os contribuintes do Estado do Ceará. Como você ressaltou aí, estou como consultor tributário da Federação do Comércio, que é quem sente muito as dores, as angústias aí desse peso do ICMS, que, como você muito bem ressaltou, é a maior fonte de arrecadação de todos os governos estaduais. E também gostaria de agradecer aqui a presença, estar juntos, dividindo aqui essa conversa, esse bate-bola com meu amigo Fernando Falcão, um grande professor, também jurista, membro da Comissão de Direito Tributário da OAB e julgador do contencioso, de conhecida fama aí nesse ramo do ICMS. Então, para a gente começar, nada mais que a gente fazer um introito, Edson, para você e para todos os que estão nos acompanhando, com relação a esse tributo ICMS. É interessante que, por ele ser a maior fonte de arrecadação, acaba tendo um peso maior também na sua interpretação. Se a gente for pegar esse imposto, dos estados, se a gente for dar uma olhada no artigo da Constituição que trata sobre ele, trata sobre os outros tributos estaduais também, mas é um dos maiores artigos e talvez um dos mais complicados, que é o artigo 155, Fernando, aí da Constituição Federal. Dentre os artigos que tratam sobre o tributo da Constituição, ele é o maior, sem dúvida alguma. E assim, não só por ser maior, mas o ICMS é um tributo deveras complicado. E aqui eu queria ressaltar algo que a gente sempre conversa. Todo mundo fala sobre transparência. Transparente ele é. Se você pegar o portal da transparência, se você pegar os números das secretarias, das fazendas, e aí eu não me fixo somente aqui no estado do Ceará como todo, você vai ter lá todos os números de arrecadação, quem pagou mais, quem pagou menos, vai ter o número de dívida ativa referente a esse tributo. Ocorre que o que precisa para o investidor saber, principalmente o investidor de fora também, o investidor também da terra, o pequeno investidor, é ser claro, Fernando, não basta ser transparente. Não basta eu estar olhando tudo ali se eu não conseguir entender. Muitas vezes, se você falar com qualquer contribuinte, ele sabe que tem que pagar, mas não sabe o porquê que tem que pagar. Isso no direito a gente chama legitimidade. Falta muitas vezes a legitimidade do tributo, essa aceitação popular. Parece aquela história que a gente vê aqui no Ceará,
costuma chamar de cachorro correndo atrás do rabo. A gente nunca se entende. Né? Fica essa briga como se fosse um pouco filosófica de eles e nós, como se a gente não tivesse todo mundo no mesmo barco. Então, o primeiro ponto de política fiscal, eu acho interessante o semestre tratar, é sua clareza. Não só simplificação. Muito se discute simplificação da carga tributária, a gente está em termos e prestes a, talvez, porque vai depender de muita vontade política, uma reforma tributária, que vai impactar nos principais tributos, seja o ISS para o município e o ICMS do Estado. Talvez essa seja a grande complicação da gente encontrar algo equânime para que essa reforma tributária efetivamente saia. Se é que é reforma tributária, se é que a gente pode chamar de reforma tributária. Então, assim, o primeiro ponto de política fiscal do ICMS, que interfere diretamente no investidor, e aí chama atenção para todos os que acompanham a Trend Ceará, que muito foca, né, na economia, na economia do nosso Estado, que a gente precisa ser claro. Mas dá a César o que é de César. A gente... Não existe frase mais tributária na Bíblia do que essa, né? Dá a César o que é de César. Essa geração atual da Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará, capitaneada aí pela secretária Fernanda Pacol Baíba, abriu um diálogo muito, muito importante, Edson, com os contribuintes. Ela tem, de fato, tecnicamente, porque ela originalmente não é uma política, ela é uma servidora de carreira da Cefaz, conhece os números e está aberta ao diálogo. Sempre que a federação precisou ser ouvida, assim foi. Então, esse diálogo, mesmo que haja um não em um determinado momento ou outro, porque faz parte da construção dialética do direito, da sociedade, a gente tem conseguido se fazer ouvir. E isso é muito importante. A gente chama isso de começar a criar essa legitimidade, essa aceitação. O contribuinte começar a pagar e saber por que está pagando e saber que tem um retorno X ou Y disso. Né? Essa educação fiscal é muito importante, essa proximidade, que todo mundo faz parte do Estado, né? de que não seja aquele Estado de anarquia robesiano, onde o Estado é o devorador de tudo e de todos. Então, a gente tendo um Estado que não apenas simplifica, mas que torna claro, ele traz o investidor para o Estado do Ceará, traz empresa para o Estado do Ceará. E aí eu quero ressaltar um ponto de um debate que a gente teve hoje junto com o governo do Estado, que aí, logo mais, eu abri a bola e passar a bola para o Fernando, que é justamente sobre essa questão de incentivo fiscal, que o Fernando muito bem conhece, vai conversar com a gente um pouco, Fernando, é que a gente precisa trazer... Pois não. Se me permite, essa questão do incentivo fiscal, que eu acho que também que ela é muito significativa. Aliás, já se discutiu muito isso, vez por outra se diz que o governo não devia dar tais e tais incentivos, não é? Porque não se tem retorno. Mas, antes disso, eu gostaria que o senhor explicitasse um pouquinho melhor, para ouvirmos já o professor Fernando Falcão, o que é essa falta de transparência a que o senhor se refere. Pronto, muito bem. Muito dificilmente o contribuinte está acompanhando todas as operações do que ele realiza com relação ao ICMS. Só para a gente ter uma ideia. O ICMS ele não é só uma forma de tributar. Imagine que eu tenho uma determinada alíquota, que é aquele percentual que a gente incide sobre uma base. Imagina, eu vou vender uma mesa que ela custa R$1.000, eu pago uma alíquota, vou arredondar, não chega a esse valor, de 30%, eu tenho que pagar X sobre esses R$1.000. Né? Ok. O problema é que o ICMS ele não é assim. Ele não é sempre assim. Como é que ele faz? Ele tem um regime chamado substituição tributária, onde há um recolhimento no início da cadeia. Isso, substituição tributária para frente. Se a gente for utilizar um que é pouco utilizado, mas acontece, que é substituição tributária para trás, você no final da cadeia olha para todo o início da cadeia para saber como é que é essa tributação. Você tem um fato gerador que você sequer sabe se vai acontecer, se vai haver uma venda final, já há uma tributação sobre ele. Você tem um regime de tributação antecipada, tem a alíquota interestadual. Para o próprio operador do direito e para o próprio contador, é um Deus nos acuda. Na verdade, se eu estou entendendo, ele não há propriamente a falta de transparência para quem está pagando o ICMS, que é o consumidor final. Isso.
há um excesso de burocracia para as empresas pagarem o tributo ao Estado. Demais, e somado, exatamente isso, Edson, e somado a isso a gente tem um custo que poucas vezes se toma em consideração quando vão fazer um planejamento tributário ou uma reforma tributária, que é obrigação acessória. Essas tarefas de casa que o contribuinte tem que fazer, que não obrigatoriamente vai ter um dispêndio de custo tributário direto, ele não vai pagar um valor ao Estado, mas ele tem que emitir nota fiscal, fazer escrituração em livro de registro de entrada, livro de ICMS, livro que eu digo agora tudo eletrônico, mas tem que ter essas obrigações. Eu vou pegar o gancho do senhor aí, com relação a essa história de contribuinte, e passar a palavra para o doutor Fernando Falcão, exatamente perguntando: quem é o contribuinte, então, do ICMS? É a pessoa que está fazendo a compra da mercadoria, onde o imposto já está ali embutido, ou o vendedor, a empresa, o comerciante, que recebe aquela parte do tributo que eu, comprador, paguei e devolve ao Estado? Doutor Falcão, quem é realmente o contribuinte? Edson, boa tarde, professor Hamilton, boa tarde a todos os ouvintes da Trends. Primeiro, agradecer pelo convite. A sua pergunta foi excelente, excelente. Há uma questão atual que está ainda borbulhando, efervescente agora, sobre a questão do contribuinte de fato e o contribuinte de direito, né? Contribuinte de direito é aquele a quem a legislação diz que é o contribuinte, é quem executa o fato gerador do imposto, é quem pratica, no caso do ICMS, a venda da mercadoria. Mas há um posicionamento de que esse ônus tributário, na verdade, ele é suportado pelo consumidor final. O que é uma verdade. Ele é suportado pelo consumidor final. No entanto, esse consumidor final, que é chamado de contribuinte de fato, ele não possui uma relação jurídica com o fisco. Quem possui relação jurídica com o fisco é o vendedor, né? E não é muito difícil essa compreensão se a gente partir do seguinte princípio. Bom, o ponto é, eu vendo a mercadoria, meu tributo eu estou repassando naquele preço, então o contribuinte é o consumidor final. Esse consumidor final paga a mercadoria e eu pego parte desse dinheiro e entrego ao Estado sob forma de tributo. Não é isso? Pois bem, então eu gostaria de perguntar, então, quer dizer, então, que se o consumidor final não pagar a mercadoria, eu não preciso pagar o imposto? Não, né? Não é dessa forma, né? E já tem decisões, inclusive, do Supremo Tribunal Federal, num caso das telefônicas, num julgado de 2014, né? Um processo antigo, que foi julgado em 2014, dizendo que exatamente esse ponto. A relação tributária é com a empresa, e não com o consumidor final. O consumidor final, ele suporta o ônus tributário, mas não só o ônus tributário. O consumidor final suporta todo o custo da empresa. Porque o objetivo da empresa, um deles, o principal, é gerar lucro. Para isso, todos os custos eles vão estar embutidos no preço da mercadoria. Veja só o seguinte caso, Edson. O Estado tem um determinado produto e esse produto custa 1.000. O Estado vem e diz, olha, nós vamos aqui fazer uma redução de base de cálculo. O produto vai continuar custando 1.000, mas eu não vou tributar 1.000. Eu vou tributar somente 600. Essa diferença do ICMS sobre os outros 400, o Estado está dispensando, ele está reduzindo, ele está excluindo da hipótese de incidência, ela deixa de ser incidência em relação a esses 400. O vendedor, ele é obrigado a passar isso para o consumidor? Eu não posso chegar no mercantil, por exemplo, e dizer, olha, essa garrafa de Old Par,
ela custava R$ 150. Mas, como o Estado agora deu uma redução de base de cálculo, o Estado não está mais tributando 150. Ele agora só está tributando sobre 90. Então, essa diferença de ICMS você tem que reduzir de 150. E a empresa simplesmente diz, não vou reduzir. A garrafa continua 150. A minha carga tributária que diminuiu. Ele não tem a obrigação de passar essa redução de carga tributária para o consumidor final. Na verdade, a empresa repassa para o consumidor final preço. O que o consumidor final paga é preço. Óbvio, o ponto de vista do Estado é um ponto de vista arrecadatório, o que é normal em todo e qualquer Estado, em toda e qualquer unidade que necessite desses recursos, né? E há essa questão na Justiça, onde recentemente foi declarado como crime contra a ordem tributária o ICMS, que a empresa declara, informa nos seus livros, informa para a Secretaria da Fazenda que está devendo tanto, mas ela não, por uma determinada situação, ela não recolhe. Então, isso está sendo considerado crime contra a ordem tributária, porque seria uma forma de apropriação indébita, já que quem paga o tributo é o contribuinte de fato, o consumidor final. Eu, particularmente, sou da outra corrente, eu não entendo dessa forma. Eu entendo que o que está se fazendo, na verdade, eu estou repassando preço. Eu não estou repassando tributo para o consumidor final. Tanto é, como eu disse, tanto é que se o contribuinte final, o consumidor, né, o contribuinte de fato, ele não pagar a mercadoria, não significa dizer que o contribuinte de direito pode deixar de recolher os cofres do Estado. E mais um ponto para fechar essa primeira parte, Edson. Se o contribuinte, de fato, é quem suporta o ônus, será que ele pode pedir restituição de um tributo considerado indevido? Veja só a questão, porque se assim fosse, imagine só, vamos supor aqui que um determinado tributo fosse considerado inconstitucional, e a empresa chega e diz, olha, tudo bem, eu agora quero repetir os 5 anos, porque eu contribuí durante 5 anos, é o tempo que eu tenho para poder pedir essa restituição, e eu paguei de forma ilegal, já que foi considerado inconstitucional. E aí ele disse, não, quem suportou o ônus não foi você. Quem suportou o ônus foi o consumidor final, o contribuinte de fato. Você tem que estar autorizado pelo contribuinte de fato para pedir a restituição. Está lá no artigo 166 do Código Tributário Nacional. Aí ele disse, tudo bem, então eu não posso. Aí o consumidor ouve essa questão e diz, não, quer dizer que eu posso pedir? Então eu vou pedir. Aí o contribuinte de fato, consumidor final, vai pedir a restituição. Aí o Estado diz, não, você não tem relação fiscal comigo. O Ives Gandra Martins, ele disse que esse é o consumidor castrado. É o contribuinte castrado. É o contribuinte que não pode fazer nada. É interessante, Fernando, só complementando, que para o Estado, e aí quando eu falo Estado, o Estado como um todo, né, o Estado tributador, ele tem 2 contribuintes para pagar, mas não tem nenhum para receber de volta, né, nesse 10 milhões. Exato. Professores, doutores Hamilton e Fernando, eu gostei de ouvir, doutor Fernando, desse seu exemplo do Old Par. Aliás, eu acho que muitos dos nossos internautas estão gostando dessa ideia, desse exemplo do Old Par. Podia incluir também o vinho. Muito bem. Nós estamos conversando aqui de uma parceria da Trends Ceará com o blog do Edson Silva. Estamos conversando com 2 ilustres personagens da área do tributo, da área tributária aqui no nosso estado do Ceará. No caso, os doutores Hamilton Sobreira, consultor da FEComércio, e o professor advogado Fernando Falcão, tributarista.
Vamos então entrar numa outra seara, exatamente a que abordou o doutor Hamilton já no final da sua primeira aparição, e aí eu gostaria que vocês intercalassem a conversa, discutissem entre si esse tema, porque me parece que é um tema que chama muita atenção, sobretudo de políticos e dos políticos de oposição, que é essa questão do incentivo fiscal. Os governantes, quando propõem essa isenção, quando dão essa isenção, eles alegam que estão trazendo novas empresas, novas indústrias para fomentar a riqueza do Estado, garantir mais empregos, isso, aquilo e aquilo outro. Por outro lado, se diz que os incentivos fiscais, muitas vezes as empresas chegam, se utilizam dele e não tem retorno, ou o retorno não é suficiente quanto ao valor que ele recebeu. Como realmente se discute essa questão, senhores Hamilton e Fernando? Podemos conversar com o doutor Fernando. Fernando, se você quiser, eu levanto uma bola para você e eu vou deixar a dor de cabeça para você. Dizem que numa comida... dizem que numa comida não pode faltar o sal, né? Mais uma vez, a história de vós sois o sal da terra. O incentivo fiscal, como política, e aqui eu vou ser redundante, como política fiscal para qualquer governo, é muito importante. Você saber qual peça jogar no momento certo, em que momentos você for dar, é igual como colocação na comida. Se você colocar demais, essa comida não vai ficar boa, se colocar de menos, da mesma forma. O incentivo fiscal, ele não deve ser dado ao léu, ser jogado aos ventos para todo mundo. Ele não é uma via só de mão única, não é isso, Fernando? Ele é uma via de mão dupla. Faz parte do discurso da história do incentivo fiscal algo que a gente já ouviu falar e ainda houve, de certa forma, chamado de guerra fiscal. Essa briga entre os estados para ver quem leva a empresa tal, indústria X, para poder arrecadar mais. E não se trata só de arrecadar mais, se trata de arrecadar mais melhor. Um exemplo de arrecadação, a gente pode, já que é prata da casa, a gente pode falar do Ceará, que no momento desse de crise ele estava saneado. Por incrível que pareça, claro, muitos contribuintes, muitos mesmo, desde o dia 19 de março até a presente data, sofreram com algumas situações. O governo do estado do Ceará, por exemplo, deu um refis, que esse refis está quase saindo do contexto das fazendas públicas, tanto federal quanto estadual e, com certeza, municipal também. Porque me parece que ela anda, Fernando, na contramão da educação fiscal. Em determinadas situações, ela é uma deseducadora fiscal. Espero conseguir me fazer entender isso, porque coloca todo mundo e mesmo em situações diferentes, em pé de igualdade, isso não é isonomia. A isonomia é colocar os diferentes em situações que se equivalem. E para isso, todos os estados possuem essa ferramenta de incentivo fiscal aqui no estado do Ceará. E aí eu já levanto a bola para o meu amigo Fernando, falar sobre, por exemplo, o FDI, né, Fernando? Isso. Milton, uma coisa que você falou aqui, eu vou voltar um pouco para o refis, tá? Com relação a ser um deseducador fiscal. É bem verdade que há um sofrimento grande, verdade, dos empresários, e alguns, de fato, não conseguem acompanhar e pagar os seus impostos por algum motivo, alguma crise temporária ou não, mas o fato é que o refis, ele acaba sendo, eu vejo também dessa forma, como um deseducador, né? Porque ele pega não só aquele que ficou realmente impossibilitado de pagar, mas nós já chegamos a um ponto onde muitas empresas colocarem como planejamento tributário o refis. Refis não pode entrar em planejamento tributário, você não sabe se vem outro. A sua obrigação é de pagar o tributo em dia. Essa é a obrigação, né? Claro, diversos fatores contribuem para naquele momento, você muitas vezes tem que fazer uma escolha. Ou paga os funcionários, paga os fornecedores ou paga o fisco. Isso acontece. Não estou dizendo que não acontece, acontece.
né? Mas o que não se pode é colocar como planejamento tributário. Refis não pode ser planejamento tributário. Ele tem que ser uma ferramenta do governo para resgatar realmente créditos irrecuperáveis, né? Que eu, ainda assim, acho que não seria isonômico, né? Mas é assim que vem acontecendo. Eu queria também só chamar a atenção para um ponto, Hamilton, que você colocou, que é muito importante, que é o trabalho da nossa secretária Fernanda Copabaíba, tá? Nós estamos realmente muito bem assistidos. E veja só, o canal de comunicação que está sendo aberto por essa gestão fazendária, ela é essencial para um ponto que você tocou no início, a legitimidade do tributo. A aceitação de pagar o tributo, porque é cultural, e aí eu coloco aí antes de Cristo, né, a insatisfação de se pagar tributo. Ninguém quer dar o que é seu. Mas com a consciência que esse valor ele é convertido em benefício para a sociedade, ele acaba sendo legitimado. E o que está acontecendo nesse momento, com a transparência que está ocorrendo, a transparência não no sentido de complexidade da legislação, como você colocou, porque de fato é altamente complexa a legislação do ICMS. Até para nós, operadores do direito, que eu digo que a gente café da manhã é ICMS, almoço ICMS, janta ICMS. Não dá para acompanhar. Não dá para acompanhar. A legislação é muito complexa, obrigação acessória, eclodindo toda semana, e muito complicado você acompanhar a rapidez das novas legislações, né? Mas vendo aqui para os benefícios fiscais, né? Esse benefício fiscal, o que seria? Ele é, na verdade, um alívio concedido ao Estado, pelos Estados, né? Para uma redução de carga tributária. É um incentivo para que as empresas industriais e comerciais também, vamos ver isso, né? Virem a se instalar no estado do Ceará. E muito se fala, o Estado perdeu tanto de arrecadação por conta dos benefícios. Ora, será que se não tivesse esses benefícios, essas indústrias estariam instaladas no nosso Estado? Essa é a alegação do poder público, do administrador, do executivo, para justificar a sua política de incentivo fiscal, né? Mas, isso. Tudo bem. Quando o senhor concluir, eu farei outra pergunta. Pois não? Pronto. Então, assim, eu entendo que o incentivo é altamente necessário. No caso do FDI, que é o Fundo de Desenvolvimento Industrial, ele tem algumas divisões, que é o PROVIN, que é o Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Industrial, e isso corresponde a aproximadamente 85% dos incentivos. Mas temos também o PROAD, que é um programa de atração de empreendimentos estratégicos, que vem crescendo bastante, PCDM, que é incentivo para centrais de distribuição de mercadorias. Então, você veja que aqui não é indústria, que nós estamos falando agora de comércio, né? Que grandes distribuidoras possam se instalar no nosso estado como central de distribuição, onde ele concede uma redução que pode ir até 75% nas operações interestaduais. E uma que é mais recente, que é o PIER, é o Programa de Incentivo da Cadeia Produtiva de Energias Renováveis, né? Essa importantíssima e cada vez mais crescendo. Com esse benefício, com esse diferimento, o Estado simplesmente não reduz a sua carga tributária. Ele também pede uma contrapartida, né? E essa contrapartida vem em valor de investimento e vem também em geração de empregos. Essa geração de empregos, ela movimenta o comércio local de muitas regiões do nosso interior. Fernando, só para também te perguntar, significa que não é uma via de mão única, não é esse incentivo. Né? Tem que ter a contrapartida também do empreendedor, né? E algo interessante,
que o governo está, juntamente com os comércios, principalmente os pequenos empreendedores, que é utilizar até um termo atual, Edson, chamado hashtag, né, compre do Ceará, compre dos pequenos empreendedores. Então, esse incentivo fiscal não é para favorecer quem vem de fora para cá, não. Tem que colocar em pé de igualdade, porque se fizer isso, pode haver uma forma predatória de acabar com o comércio daqui, na verdade. Então, a coisa tem que ser muito bem equalizada, não é isso, Fernando? Isso. Em números atuais, hoje nós temos no estado do Ceará 294 empresas incentivadas pelo FDI. É um número considerável, né? Sim, bastante. Mas, doutor Fernando e doutor Hamilton, eu estive dando uma olhada aqui na execução orçamentária do estado do Ceará. O último quadrimestre não inclui o mês de setembro, óbvio, né, até agosto. Mas a gente nota que o estado, nestes meses, no auge da pandemia, sofreu uma queda muito acentuada na arrecadação do ICMS. Né? Ele estava arrecadando 1 bilhão e 200, 1 bilhão em janeiro e fevereiro, aí caiu março para 983 milhões, abril 978, maio 641, e junho já melhorou um pouco, foi para 845, e agora, em agosto, ele chegou realmente no auge dos meses bons de arrecadação. Chegou a arrecadar 1 bilhão 426 milhões e mais alguma coisa. Dito isso, eu pergunto, o Ceará arrecada bem o seu ICMS ou ainda temos muita sonegação no Estado? A pergunta é para ambos. É uma pergunta que nos deixa numa situação delicada, mas a gente não foge à guerra, né, Fernando? Ótimo. A gente não foge, tá? Na verdade, penso, Edson, que dentro dos estados do Nordeste, o Ceará é o que tem as contas mais redondas, né? Como a gente vinha falando, foi quem menos sofreu nesse período de crise, porque tinha feito a tarefa de casa. Quando ele faz a tarefa de casa, e a tarefa de casa não é só assim, enche os cofres do governo e que morram os empresários, né? Isso não pode. Porque eu costumo dizer, temos que proteger o CNPJ junto com o CPF. A gente não pode separar. Onde há CNPJ, há CPF também. Se o CNPJ morrer, morre vários CPFs aí. Principalmente a grande maioria das empresas são empresas pequenas e empresas familiares. É preciso estar atento para isso. O Estado não pode ser um vírus onde mata só hospedeiro, porque se o hospedeiro morre, o vírus morre também. De outra banda, a gente tem que entender que o Estado não pode entrar em leilão contra os estados. Eu cobro 2% de ICMS, o outro eu cobro 1%, eu dou incentivo para você não pagar nada. Se isso fizer, o Estado também vai morrer. Isso o Estado do Ceará soube organizar muito bem as contas, né? E aí há de se dizer de gestões anteriores e foi seguindo essa gestão com a mesma linha. A gente precisa ter cuidado, porque às vezes quando a gente fala assim, houve inadimplência, uma coisa é inadimplência, Fernando, eu vou tentar ser o mais deontológico da história, outra coisa é a sonegação. Quando eu falo inadimplência, é aquele cara que não teve condições de pagar o contribuinte por milhões de fatores. Por exemplo, a própria crise não teve condições de pagar. Outra coisa é o sonegador, travestido de comerciante, travestido de empresário, né? Que aí não, que aí inclusive as federações, as associações, os sindicatos são completamente contrários, porque esse cara que sonega, ele sim acaba com a livre concorrência no mercado, porque ele está partindo do pressuposto que não vai pagar. Esse aí, do dizer do doutor Fernando Falcão, é aquele que foi lá na sua planilha, né, de orçamento do ano, a expectativa de chegar um refis. Isso. O refis está a servir exatamente para atender os sonegadores. Isso. Então, é isso, Fernando, que a gente colocou, mais ou menos? Isso mesmo. Tem que separar o inadimplente do sonegador. Uma coisa é eu não conseguir pagar o meu tributo esse mês. Outra coisa é, no meu planejamento financeiro da minha empresa, está não pagar imposto.
São duas coisas diferentes. Então, que tem como planejamento na empresa realmente não recolher, que é o sonegador, e aí, como você disse, ele está simplesmente se fazendo de empresário, mas na verdade ele é sonegador, concordo, né? Esse eu penso que ainda existe bastante, o fisco ele vem fazendo um trabalho muito sério com relação a isso, mas as oportunidades que estão sendo dadas para regularização, para que isso não aconteça, Hamilton, é muito grande. Você veja, por exemplo, o Estado ele tem um programa que se chama Regime Especial de Tributação, onde ele reduz a carga tributária de vários setores atacadistas, tá? Onde ele reduz essa carga tributária para que você não sonegue mais. Ele simplifica as obrigações acessórias também. Tá? Então, é um programa interessante, por um lado, ele também tem o seu lado negativo, ele tem seu lado negativo, tá? Porque tira da isonomia quem não tem o regime especial, quem não conseguiu o regime especial não vai conseguir concorrer com quem tem esse regime, né? Mas fica, olha, se eu estou reduzindo a carga tributária, qual a motivação para sonegar? Você perde a motivação. Em 2006, quando saiu uma lei reduzindo o imposto das indústrias de confecções no estado do Ceará, logo em seguida o que aconteceu, meses depois, foi um aumento de arrecadação, porque você alarga a base de arrecadação. Você joga todos numa situação só que o tributo passa a ser pequeno em relação à possibilidade de eu ser autuado. Se eu sonegar e for autuado, àquela época, eu teria um custo de 47%. Seria 17% de ICMS, que era a alíquota vigente à época, mais 30% de multa. Se eu não sonegar e pagar meu tributo em dia, eu pago 3%. Então, veja o risco que tem de 3% para 47%. É um desestímulo para o sonegador e é um estímulo para você se organizar administrativamente, possuir o seu CGF para poder ter as suas operações em dia. Né? É dessa forma que eu vejo. Não sei se você concorda, Milton. Isso, sem dúvida, Fernando. A ideia é essa. E só um parênteses agora que é interessante mencionar, nesse período que o Edson citou, que teve uma baixa na arrecadação, além da crise, houve também a suspensão do pagamento de algumas modalidades do ICMS. E justamente em agosto, quando retornou esse pagamento, veio meio que o acúmulo da coisa aí, né, Fernando? E também talvez a sociedade também tem que se adaptar à nova forma de se comprar. Hoje, se você tem uma loja física, o teu concorrente está entrando no bolso do teu cliente, que é no celular, que é a compra online. E essa tributação online, a coisa ainda está meio no limbo, Fernando e Edson. Não está muito clara. Isso, muito possivelmente, está sendo ajustado em algumas situações aí por alguns estados. Aqui no estado do Ceará, por exemplo, já se ajustou isso, em parte, né? Por exemplo, esses aplicativos de entrega de mercadoria, como você faz compra aplicativo de alimentação, alguma coisa nesse sentido, já tem essa responsabilização, não é isso, Fernando? Já foi previsto, exatamente. Então, coisa que a gente vê isso no transporte, né? E foi praticamente equiparar uma situação que já existia. Era esse fato. Muito bem. Nós estamos, para que os internautas saibam, nós estamos aqui conversando sobre ICMS, a sua função no controle fiscal. É uma parceria da Trends Ceará com o blog do Edson Silva e estão conosco aqui debatendo duas ilustres figuras da área tributária do estado do Ceará, os doutores Hamilton Sobreira e Fernando Falcão. Nós estamos já caminhando para encerrar essa nossa conversa, que o tempo passa muito rápido, que tão boa ela é, né? Graças à presença
de vocês, eu perguntaria, porque foi exatamente você, Milton, que levantou essa questão da reforma tributária. Se fala em reforma tributária há muitos anos e sempre se diz que ela é importantíssima, fundamental, utilíssima. Da mesma maneira como se diz em relação à reforma política. Agora já se inclui a reforma administrativa. Enfim, nós precisamos de uma série de reformas. Mas vocês acreditam nesta reforma tributária? Então, vamos lá, Edson. Quando a gente fala em reforma, eu penso em reformas tributárias. Né? Para começar, a gente tem pelo menos 2 projetos de emenda constitucional, e tem uma pelo Senado, a outra pela Câmara, e o governo resolveu fazer uma, e essa uma do governo ela vem em partes. Né? Ele bota a primeira parte, depois a segunda, talvez para que se passe despercebido algumas mudanças. Há juristas da área tributária, meu amigo Edson, que diz que nem reforma se trata de algumas mudanças, mas na sua origem não me parece uma reforma. Se você sintetizar tributos como PIS, COFINS, ICMS, IOF, não significa que vai deixar a coisa mais clara, mais uma vez eu repito isso, e nem mais simples. Isso também vai afetar diretamente, talvez, na arrecadação de município e de estado. Imagine quando você paga o ICMS, você paga diretamente, ele fica diretamente aqui nos cofres do estado do Ceará, já que a gente está falando de ICMS. O ISS diretamente para os cofres dos municípios. Nesse grande pacote que estão querendo fazer, esse tributo vai ser arrecadado aí por uma gestão central para depois voltar. Muitas vezes nós estamos no Brasil, esse time não é real. Se isso não acontecer no tempo certo, a gente pode ter uma grande dificuldade. E aqui eu não estou plantando a ideia do quanto pior, melhor não. Mas se forem querer juntar o projeto que está na Câmara, do projeto que está no Senado, do projeto apresentado pelo governo, não significa que nós teremos uma redução da carga tributária. Esqueçam isso. Isso não significa, vai ter reforma ótima, eu vou pagar bem pouco tributo. Não vai. Muito pelo contrário. Vai ter um aumento de carga tributária. A gente não nos enganemos com relação a isso. E o pior, se for juntar os 3, a gente vai estar diante de um Frankenstein, um monstro de 7 cabeças. Doutor Fernando. Primeiro, agradecer mais uma vez e dizer que adorei suas perguntas, viu? Perguntas assim excelentes. Fernando, em alguns momentos eu cheguei a suar aqui, viu? Vamos deixar o doutor Fernando falar sobre reforma tributária. Essa reforma tributária, eu sou um pouco cético com ela. Tá? O ICMS, ele é a principal fonte de arrecadação dos estados, onde ele tem o total domínio sobre esse valor. Como o Hamilton bem colocou, você recolhe e está aqui nos nossos cofres. Essa reforma tributária que está sendo proposto é tudo para a União, e a União vai fazer a divisão. E nós não temos um retrospecto muito bom com relação a isso. Né? A Lei Complementar 87, de 13 de setembro de 96, tá? Que é chamada de Lei Candir, ela desonerou as exportações. O ICMS foi negociado com os estados e disse, olha, as exportações agora, elas vão estar, não vai mais pagar ICMS, a gente falar assim de forma clara. Você não vai mais pagar ICMS nas exportações. Joia, ótimo. Mas eu estou perdendo a arrecadação. União, você está dizendo assim, olha, você está fazendo cortesia com o chapéu dos outros. Você está dizendo assim, Estado, você vai renunciar a esse valor aqui. Mas não se preocupe, não, porque nós vamos repor o seu prejuízo. O que você deixou de arrecadar, nós vamos repor. Nós estamos até hoje aguardando. Então, colocar esses impostos todos, fazer essa junção, no caso o IBS, colocar todo na mão da União para depois fazer a divisão, eu acho muito arriscado, não confio muito, penso eu que o lobby dos estados vai ter que ser muito forte para que isso não aconteça, porque não é interessante nem para o estado, nem para o município, a reforma da forma como está sendo proposta, tá?
E uma coisa que o professor Hamilton falou de forma, achei ótimo, porque ele foi bem objetivo. Ele não ficou aqui, ali, ele foi direto. Não vai ter redução de carga tributária. Não esperem isso. Principalmente para o setor de serviço. Principalmente para o setor de serviço. Vai ser uma pancada grande, muito grande. Doutor Fernando, pena que nós não temos mais tempo para continuarmos com essa conversa, depois que o senhor citou aí a Lei Candir. E eu lembrei-me aqui da Lei Mansueto, que agora está sendo discutida, né? A Lei Mansueto que deixou o Ministério da Fazenda agora há pouco tempo, sim, da Economia, né? A matéria está em pauta, temos até o relator dela, é o cearense, o deputado federal Mauro Benevides, que foi secretário da Fazenda e hoje é secretário de Planejamento do Ceará, embora esteja no Ceará. Mas eu quero dizer aos nossos internautas da Trends e do blog do Edson Silva, eu estou imensamente alegre, satisfeito de ter participado desta conversa com essas duas ilustres personalidades do mundo tributário cearense, que são os doutores Hamilton Sobreira e Fernando Falcão. Muito satisfeito mesmo. Estou satisfeito. Agradeço aos senhores em nome da Trends e do blog do Edson Silva e deixo a palavra com os senhores para as despedidas. Doutor Fernando. Edson, só tenho que agradecer a oportunidade de estar manifestando aqui. Excelente. Repito aqui, adorei suas perguntas bem objetivas, diretas e pegando aonde dói. Aonde dói. Foi ótimo, excelente. E está ao lado aqui do meu amigo Hamilton Sobreira, melhor ainda. Gente muito boa, de um conhecimento muito grande, né? Tanto eu como ele somos admiradores, não só do tributário, mas do crime contra a ordem tributária também. Matéria de profundo estudo da nossa parte. Muito obrigado a todos, obrigado a Trends, obrigado ao blog do Edson Silva. Muitíssimo obrigado. Doutor Hamilton. Só agradecer realmente, Edson, e parabenizar pela condução, né? A conversa foi uma conversa leve, que fluiu, como sempre assim com meu amigo Fernando Falcão, meu professor, e também agradecer a Trends Ceará, através aí do Rodrigo e toda a equipe que está aí nos bastidores acompanhando a gente. Um forte abraço a todos. Esse é um tema sempre instigante que, para a gente, passa muito rápido. Espero que tenha sido proveitoso para todos. Muito obrigado. Obrigado.